chat, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Ótimo. Muito feliz em estar aqui com vocês mais uma noite para a gente poder compartilhar aqui conhecimento em skincare. Então, enquanto mais gente vai entrando, contem para mim de onde vocês são, há quanto tempo que vocês já estão me acompanhando, né? Se já atuam na área. Contem para mim aqui enquanto a gente espera mais um pouquinho. Ceará, que beleza. Salvador, Rio de Janeiro, Moçambique, olha só. Paraguai, gente, olha, tô muito feliz. Estamos por todo o Brasil. Curitiba, Sumaré. Ó, Sumaré tá aqui pertinho, hein? Manaus, Portugal. Gente, estou muito feliz, viu? Gente de todo canto do Brasil, também aqui do mundo. Estamos fazendo uma viagem. Rio de Janeiro, Santa Catarina. Que legal, gente. Muito legal. E enquanto o pessoal vai chegando, queria falar um pouquinho aí, para quem me conhece há pouco tempo, qual que foi a minha jornada aí com skincare, por que que eu decidi, deixa eu só ampliar aqui. Por que que eu decidi compartilhar todo o meu conhecimento, né? Então, eu sou farmacêutica desde 2007, atuei no setor magistral, por 15 anos, e depois eu entendi que eu precisava mesclar dois conhecimentos que eu tinha. Um que era o amor, a paixão que eu tinha em cuidar da pele, e outro que era toda essa bagagem do setor magistral, esses 15 anos aí, passando por descoberta de ativos. Eu lembro na época que a gente elaborou gomas, que era uma super novidade, hoje já nem tanto, né? Enfim, e foi onde eu me aprofundei na estética. E eu tinha, e eu tenho, né, na verdade, questões de pele, uma pele extremamente sensível. Sempre que eu vou para a praia, eu sofro bastante, minha pele acaba ficando muito sensibilizada. Então, eu falei, eu preciso descobrir como que eu vou tratar a minha pele. E aí a estética foi esse gancho, onde eu consegui unir as duas coisas, comecei a ter diversos resultados positivos, não só comigo. Aliás, gente, comecei com a família, e eu sempre falo, você quer paciente modelo, começa com a sua família, começa prescrevendo para eles, começa criando fórmulas para eles, você vai ter um paciente modelo com custo zero, tá? E diante de tudo isso, eu comecei a crescer bastante. Tive algumas amigas que estavam sempre me pedindo ajuda. Eu falei, gente, se tem, elas estão precisando de ajuda, deve ter muito mais profissional que está precisando. O brilho da minha pele. É, deve ter muito mais profissional que está precisando de ajuda e eu preciso ajudar, tá? Então, quando a gente tem conhecimento, né, a gente tem conteúdo que a gente precisa compartilhar, alcançar mais pessoas, é isso que a gente precisa fazer. E esse é o meu propósito aqui, tá bom? Tô vendo que tem bastante recém-formada e eu acho, gente, isso muito legal que tenha recém-formados por aqui, que você já começa com um olhar diferente, tá? Você começa a atuar na clínica, na estética, não só pensando em procedimento, que a gente faz especialização e acaba vendo que parece que só procedimento que vai resolver os problemas, e não é. É totalmente o oposto a isso, tá bom? Eu vou começar aqui a apresentação para vocês, para não se prolongar muito mais, senão a gente não acaba a tempo. Mas eu quero deixar dois recadinhos. Um, que eu não vou conseguir abrir para perguntas aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas após a aula, o grupo vai estar liberado e vocês vão poder me mandar todas as perguntas que tiverem por lá. Então, vão anotando as dúvidas e me mandem depois. E pós-aula,
também vou enviar toda a aula, o PDF, lá no grupo. Então, fiquem tranquilas, não precisa ficar tirando print de tela, se desesperando para anotar, que depois eu vou mandar tudo para vocês, tá? Olha, a expectativa da aula ser gravada pode ser que ela seja, mas como a gente sempre depende aqui da plataforma, se der algum problema, eu só vou saber depois. Mas a expectativa é que ela seja gravada assim, viu, Hanna? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Gente, então por enquanto o chat está aqui oculto, tá? Não vou estar vendo vocês. De vez em quando eu vou ali para ver se tem alguma informação importante, porque não vai dar para a gente ir tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. E por que que eu decidi fazer essa aula, né, sobre skincare estratégico, skincare personalizado? Qual que é a importância de você aí personalizar uma rotina de skincare para sua paciente? As peles não são iguais, os resultados serão diferentes, né? E por conta disso, 80% das profissionais dizem que querem entregar resultados reais e duradouros e acabam não conseguindo, né? Essa é a grande diferença. O procedimento a gente realiza hoje, né? O Botox, em 15 dias a gente já vê o efeito. Ótimo, mas ele não é duradouro. A gente vai ter que fazer ali com mais frequência. E aí a gente pode utilizar outros ativos, por exemplo, fórmula pós-botox, que vai prolongar o efeito dele. De repente, ao invés da sua paciente estar fazendo 3 vezes ao ano, ela pode fazer duas. Claro que você precisa alinhar a expectativa dela com o tratamento, ok? Ela gosta de fazer procedimento? Ótimo, mas às vezes a gente acaba perdendo pacientes que têm medo de agulha, que têm medo de fazer procedimentos, e a gente acha que não pode fazer nada por ele. E o skincare tá aí, tá? E a gente consegue fidelizar muitos pacientes apenas com skincare, porque isso traz vida sem muito esforço, sem trazer dor, tá bom? E 60% dessas profissionais querem se tornar autoridades e ter independência para criar os seus próprios protocolos, tá? Quem não quer falar assim, ai, olha, o meu protocolo para acne é esse daqui, é a minha autoria. E não falar assim, poxa vida, eu estou dependendo do protocolo ali da fulana, mas eu estou com dúvida, será que eu sigo o caminho X ou sigo o caminho Y, né? Então, não dá para você depender do método de outra pessoa, do protocolo de outra pessoa, você precisa desenvolver os seus próprios. E claro, gente, você vai criar, quando a gente fala em criar próprios protocolos, a gente cria uma trilha e a gente vai adaptando ali conforme cada caso, tá? E qual é a maior dificuldade em criar uma rotina de skincare personalizada? Escolher os ativos, né, e montar uma rotina completa. Poxa, eu trato um paciente com acne, eu sei que esse paciente precisa de ativos renovadores, né? Ah, ácido salicílico é ótimo, mas é para qualquer pele? Não. É para qualquer estado cutâneo? Não. Quando que eu vou usar? Todo dia? Não. São raros os casos que eu indico ácido salicílico para uso diário. Do contrário, já notem isso, gente. Em dias alternados ou 2 vezes na semana, tá bom? E aí, quando você usa esse tipo de produto para uso diário que agride muito a pele, a sua paciente vai ter efeito rebote, porque ao invés de melhorar a acne, vai piorar. Ela dá aquela leve melhorada que você fala, poxa, mas estava melhorando, o que que aconteceu? O que que mudou? E ela piora de novo, tá bom? E é muito mais fácil hoje a gente eleger um procedimento para tratar uma causa. Ah, essa paciente tem acne, vou fazer limpeza de pele, né? Do que você elencar uma rotina de skincare. Olha quantos produtos hoje a gente tem no mercado, quantas marcas, né? Há um tempo atrás, e eu não estou nem só falando de fazer um skincare manipulado, mas um tempo atrás a gente não tinha tantas marcas quanto tem hoje. A K-Beauty, assim, invadiu, né? E trouxe produtos ainda melhores, mas ela invadiu todo esse setor de skincare e trouxe ainda mais opção para a gente. O que para as pessoas que têm dificuldade em entender, não sabe ler,
entender a composição, dificulta, piora, tá? E por que que tem tanta gente que acaba travando aí na hora de prescrever? Como eu disse, tem excesso de informação, rede social, toda rede social que você vai, tem alguém falando, não, porque olha, a niacinamida é melhor que o ácido hialurônico. O tiamidol é só ele que existe da vez aí para clareamento. Não, tem tanta coisa boa e a gente fica se apegando em informações pequenas, né? Não tem um embasamento científico para pegar essas informações. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Então, esse excesso de informação confunde. Você fala, mas eu vi ali que tinha um artigo X que fazia de um efeito, aqui está falando que é outro, que é melhor. Nossa, eu estou em dúvida. Então, muitas opções de produtos no mercado, modismo dos ativos, né? Então, a K-Beauty também veio com essa questão, invadiu aí o nosso mercado de produtos, trouxe um monte de coisa e a gente acha que eles são os melhores, realmente eles têm produtos excelentes, mas, de novo, a gente precisa ter cuidado. Dificuldade em ler rótulo, olha esse rótulo, né? É, teve uma época que eu trabalhei e a gente precisava criar os rótulos com o ink name, né? A gente tinha os produtos, né? A farmácia, na verdade, tinha os produtos que ela vendia e a gente precisou terceirizar essa produção, então a gente teve que criar tudo isso. Então, eu lembro como se fosse ontem, a gente pesquisando, criando qual era o nickname de cada um, que naquela época, eu não lembro se foi naquela época que começou a valer essa legislação específica, mas enfim. Então, eu tenho ainda muita facilidade em ler rótulos por conta disso. Claro que ativos novos vão entrando e a gente vai pesquisando, acaba decorando o nickname de cada um, tá? E o principal que muita gente trava na hora de prescrever é a falta de raciocínio clínico com estado cutâneo, né? Hoje em dia eu recebo muita mensagem, olha, me ajuda a elaborar uma fórmula para uma pele oleosa. Mas não me importa tanto se essa pele é oleosa, me importa qual é o estado cutâneo dessa pele oleosa. Ela pode estar desidratada, ela pode estar precisando de reparação, ela pode estar muito inflamada. Então, a gente precisa entender qual é o estado cutâneo. Tipo de pele influencia? Influencia, é importante, porque você, na hora de elaborar um skincare, você vai falar assim, ó, preciso ter mais cuidado aqui na elaboração desses produtos, porque essa pele oleosa, ela pode ter um efeito rebote de produção de sebo, né? Essa fórmula pode ser muito comedogênica para esse tipo de pele. Então, principalmente escolha de filtro solar, é importante a gente ter essa associação de tipo de pele, mas não é o item mais importante. O mais importante é o estado cutâneo, tá? E aí talvez você pode estar pensando, mas será que isso vai funcionar comigo? Será que eu vou conseguir aprender? Gente, você vai. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Eu vou conseguir entender os ativos? Sim, a gente tem lançamento de ativos o tempo inteiro, né? Claro que a gente tem algumas feiras, né? Eu vou sempre na Consulfarma e lá a gente tem um boom de lançamentos de ativos. A gente usa todos que lançaram lá? Não. Alguns são realmente revolucionários? São, e eles acabam perpetuando, tá? Mas sabe aquela história de panela velha que faz comida boa? Então, tem alguns ativos que já são muito antigos, que são consagrados e que hoje a gente vê eles ainda mais em produtos cosméticos, como se fosse a maior estrela do mundo, como se fosse o ativo mais caro do mundo. Então, se você trabalhar com alguns, decorar, alguns ativos, você vai ter mais facilidade em criar determinadas formas. Mas, claro, gente, olha, eu faço lista de ativos por, digamos assim, por setor, né? Então, o que é de acne tem ativos lá específicos, o que é de mancha, o que é de hidratação, para dar um norte. Mas, se você conseguir decorar aí, opa, se você conseguir decorar a maior parte dos ativos, é melhor. É só para farmacêutico? Não, tá?
academia do skincare, gente, e toda essa questão de prescrição de cosmético, como colocaram que são dentistas, né, é da área de odontologia, pode ser prescrito tanto pelo farmacêutico quanto pelo médico, pelo dentista, pelo biomédico, pelo próprio esteticista, cosmetólogo. Então, todas essas áreas podem prescrever, sim. Aliás, tem muita gente que coloca assim, ah, você colocou essa fórmula aqui, mas se eu mandar só isso para a farmácia, dá para fazer? Dá. Você não compra o Eucerin na farmácia? Você precisa de receita para comprar? Não precisa, porque cosmético não tem necessidade de prescrição. A gente precisa orientar o paciente, mas não há uma necessidade de prescrição para compra de cosméticos e manipulação. Será que eu vou conseguir aplicar no consultório? Na verdade, quando você entender que o skincare vai revolucionar os seus resultados, vai diminuir custo, vai potencializar os seus resultados de procedimento. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta perguntando se dá para elaborar uma fórmula pós-microagulhamento. Claro, tem muita gente que fala que não pode passar nada na pele pós-microagulhamento, e está errado. Você tem que saber qual o tipo de base que você vai escolher e quais ativos, né? Para que que você fez esse microagulhamento na sua paciente? Para clareamento? Então dá para você fazer uma fórmula que vai potencializar o clareamento. Você tem que aproveitar aquelas microcânulas, né, que a gente fez na pele da paciente para ela absorver ainda mais esses ativos. Então é o oposto, a gente só precisa ter estratégia na hora de elaborar fórmulas pós-procedimento. E para quem está começando, vale? Vale muito, tá, gente? Você já começar com skincare, você começa com o pé direito. E como eu disse, primeiro a gente precisa entender de pele, antes de entender de ativo, antes de saber qual ativo que eu vou escolher para a pele acneica da minha paciente, né? Então a gente precisa de uma anamnese completa. Qual é a história de pele dessa paciente? Cada pele conta uma história, e muitas vezes essa história conta muito mais do que uma simples foto, do que ver a paciente, né? Tem gente que me fala assim: nossa, mas você faz consulta online, mas como que funciona? Mas dá certo? Você não está vendo a pele. Gente, funciona muito mais do que tá no tete a tete, tá bom? Então, tipo de pele, eu falei para vocês que é importante? Mas não é o essencial. O mais essencial para mim é história de pele e estado cutâneo. A gente precisa saber como que está hoje e não como já foi, e não qual é o tipo de pele, qual é a possibilidade de resposta daquela pele. Qual é o skincare atual? Depois eu vou mostrar para vocês também o caos do skincare, tá? Sua paciente está usando quantos produtos ao mesmo tempo? Será que o problema que ela está tendo de hiperpigmentação e acne não é um excesso de produto? Ela está deixando a pele dela muito reativa e com muitas manchas, e por isso é muito inflamada, e por isso está aparecendo muitas manchas? Então, o skincare atual é importantíssimo da gente entender. O fototipo também é importante, tá? A gente precisa saber para encaixar para a possibilidade de resposta, expectativa de resposta daquela pele. Olha, eu não posso inflamar tanto essa pele, porque senão ela corre risco de hiperpigmentação. Ou senão, você vai fazer um procedimento, você já sabe que aquela pele tem um fototipo alto, então eu preciso já fazer uma fórmula bem potente para modular a melanogênese e a inflamação. A rotina da paciente, e quando eu falo rotina, não é a rotina de skincare. Qual é a rotina dela? Ela trabalha na rua? Ela trabalha em casa? Ela tem filhos? Ela não tem? Né? Você precisa entender tudo isso, tá bom? Por quê? Oh, meu Deus, aqui. Porque é na anamnese que 90% dos erros acontecem, tá? Quando a gente não pergunta quando o problema começou, se faz uso de anticoncepcional, se tem comorbidades, tá? Paciente que faz não, que tem doença autoimune, tem mais dificuldade para respostas. E, na verdade, a doença autoimune é um gatilho inflamatório que não vai sair de lá. Então, você precisa trabalhar a expectativa da sua paciente
e determinar um tratamento crônico. Olha, a gente vai ter picos de melhora, de piora, mas a sua doença é um fator importante para a evolução do tratamento. Paciente que faz uso de corticoide, doença autoimune, não tem muito o que fazer. Dá para a gente melhorar? Dá, mas a gente precisa explicar a realidade para o paciente. Não adianta você dizer para ela que você vai curar tudo que está acontecendo, que você não vai conseguir, e você vai deixar essa paciente ainda mais frustrada. Então, entendendo da rotina, você vai saber qual é a exposição solar, né? Ou se essa paciente já teve ali uma exposição solar muito grande, né, ao longo da vida. Ah, eu adorava ficar torrando no sol. Ótimo, então você entendeu por que que você tem melasma, né? É mais ou menos isso, tá bom? Tratamentos anteriores, saber o que ela já fez que funcionou, que não funcionou, né? De repente ela tá com melasma, ai, anos atrás eu fiz um peeling para rejuvenescimento e me apareceu essa mancha. Já atendi paciente assim, entendeu? E o que que a gente faz? A gente já sabe qual que foi o gatilho daquilo. E a gente vai modular e vai explicando para essa paciente. E por que que a anamnese é decisiva? Por exemplo, no caso de manchas, a gente vai entender se foi ali, como eu disse, um procedimento que provocou uma HPI e essa HPI virou no melasma. Isso pode acontecer. Se é uma origem de inflamação, obesidade, gente, é uma inflamação subclínica e que pode gerar manchas, hiperpigmentação, acne, tá? Um fator hormonal, obesidade também. Todas as inflamações subclínicas podem gerar tudo isso. Mas a paciente também pode ter outras causas de oscilação hormonal. Uma irritação crônica, né? Às vezes a gente não tem falhas, digamos, de produção, a gente não sai, com malformações. A gente pode ter malformação de reposição da barreira cutânea, né? A gente tem mais dificuldade de deixar a nossa pele íntegra, né? Fazer com que a camada córnea esteja sempre fechadinha, ou que ela abra com muita facilidade. Então, tem coisas que são intrínsecas à pessoa, e você só vai descobrir se você fizer uma anamnese correta. A exposição solar, como eu falei, a gente precisa saber tanto do histórico como atual. E tem muita gente que trabalha na rua como vendedora, representante, enfim, e corretora de imóveis até. E aí você não sabe por que que aquela paciente está com problema de melasma que não melhora, tá? Sem entender a origem, o tratamento vai falhar. Deixa eu só tomar uma aguinha, estou falando um pouco rápido. Eu tô um pouquinho resfriada, então vai começar a me arder aqui. E o erro mais comum, gente, do skincare é começar tratando o problema errado. Então, se o paciente chega com manchas, com acne, eu tenho falado bastante de manchas e acne, que é os que dão mais problema e que todo mundo quer fazer dessa forma. Tá com mancha, tá com ácido, vai fazer renovação celular e vai sair essa mancha. Ou se não, realiza procedimentos com poucos critérios. Então, a gente vai ter aí uma possibilidade de HPI, tá? Não trata a barreira cutânea da forma efetiva, da forma que deveria, não prepara essa pele para um procedimento, não recupera ela para iniciar um home care mais agressivo. E aí é que vão surgir os problemas, tá bom? Esse caso aqui, por exemplo, ela teve uma HPI pós-peeling de ata, que seria para rejuvenescimento. Ela não tinha problema de manchas e foi isso que aconteceu. Um procedimento realizado com falta de critério, com falta de orientação, inclusive. Ela não foi orientada a reparar a pele pós-procedimento. Podia ser que a pele até estava pronta, mas se você não repara pós-procedimento, pós ressecar tanto a pele, a gente vai ter uma HPI, tá? E como que deveria ter começado tudo? Reparando a pele, controlando a inflamação, fortalecendo a barreira cutânea para depois a gente vir
com com ácido. Quando vocês quiserem pensar sobre barreira cutânea, associa sobre construção de uma casa, né? Você tem todos os tijolos, tá sem reboco a parede. Você pode pôr um quadro nela? Pensa que o quadro é o ácido. Como é que você vai colocar um quadro numa parede que só tá com tijolo? Não dá. Você vai precisar rebocar, vai passar uma massa corrida, vai pintar para ela estar bem bonitinha. Depois você vai decorar. Não adianta decorar antes. Você nem conseguiu mudar para casa, que ela não está pronta, e aí você vai pôr um quadro. Então, faça essa associação. Construção de casa com a construção da pele, tá? Fica muito mais fácil de você entender se aquela barreira cutânea está comprometida ou não. E a base de todo o tratamento vai ser a reparação dessa pele, a reorganização, né? Ó, até falei dos tijolinhos, que esses tijolinhos representam, gente, as ceramidas, o extrato córneo, quando tá bonitinho, quando tá fechadinho, um tijolinho junto do outro, tá? Vai evitar que a gente tenha perda de água, né? Então, quando a gente faz reparação da pele, a gente reduz a perda de água transepidermal, a gente reestrutura o extrato córneo, vai deixar essa pele menos inflamada, tá bom? Se a pele não é reparada, ela vai continuar inflamada, ainda mais responsiva, ainda mais sensível, tá bom? E, como eu disse, que eu ia trazer para vocês alguns ativos que são excelentes, aí são, digamos, simples, são ativos mais antigos e que trazem muito efeito, trazem muito resultado para a reparação da pele, né? A centela asiática, a gente teve um boom, e hoje a gente tem várias variações de centela asiática, exatamente pelo skincare coreano, mas é um ativo extremamente antigo. A gente usava bastante também produtos para celulite, porque eles melhoram a vasodilatação da pele, né? A gente entendeu que os probióticos são essenciais para a recuperação da barreira cutânea, porque a gente também precisa trabalhar a microbiota da pele, né? Esse trio de ativos são os que eu mais gosto, que é a ectoína, portulaca e o Dragon's Blood, para efeito calmante, tá? Uma decassocide também é muito bom, ele entra aqui na parte da centela. Mas esse trio, principalmente o portulaca, gente, eu já tive diversos resultados de tratamento de acne que regrediu usando formulação, claro, que o portulaca em dose máxima, inclusive, mas a gente conseguiu reverter apenas com um skincare. Olha que excelente! Imagina para sua paciente, adolescente, desesperada. Olha, eu vou contar para vocês que eu tô aqui com meu mini adolescente, né? O Gui, cada dia eu vou olhando para a pele dele. Aí eu olho e falo, hoje eu vou passar isso, não, amanhã eu vou passar aquilo. Mas eu tenho focado bastante na reparação. E uma vez na semana eu uso apenas o retinal na pele dele, tá? Que aí a gente consegue fazer uma renovação e os demais dias a gente continua a hidratação. Só que é uma hidratação com creme, é uma hidratação mais pesada, por exemplo, o VG-Lip, é um ativo um pouquinho mais comedogênico. Não, eu faço uma fórmula com ceramidas, com niacinamida, aquaporine, ácido hialurônico. Então a gente vai usando outros ativos que vão manter aquela pele hidratada, reparada, com ativos que modulam a inflamação, tá? Sem ser comedogênica, sem promover. Ai, me fugiu o nome, gente. Enfim, mas é não vai piorar o quadro daquele paciente que está com acne, tá? E esses ativos aqui, por que que eu também trouxe o exemplo deles? Já recebi de profissionais, nossa, olha, tô entendendo, tô prescrevendo, mas tô com dificuldade de achar os ativos nas farmácias. Então, vocês podem ver que eu, quando trago ativos mais novos, são ativos que eu pesquisei, que eu testei e que eu vi que estão dando excelentes resultados. Ou melhor, resultados diferentes, tá bom? Mas eu tento trazer sempre mais do mesmo, tá? Porque são aqueles ativos que vão ter efeito, que vão dar muito resultado e você vai ter facilidade de encontrar.
Você não vai ter aquele problema, putz, prescrevi aqui uma forma, mas minha paciente já foi em 5 farmácias, nenhuma tem. E eu não sei por qual que eu vou substituir, porque eu entendi que esse ativo aqui novo era a cocada preta do momento, entendeu? Alguns, a gente pode até bater com isso, entram em falta porque está com dificuldade de trazer, de importar, mas são coisas mais pontuais. É igual a niacinamida, aqui um produto também, uma vitamina B3, antiga, que hoje também, junto com a Centela, está super em alta. Esse caso aqui, de uma paciente que fez um laser para tratamento de rosácea, que obviamente piorou tanto que a gente vê a boca dela aqui bem inchada até o nariz, quase parece outra pessoa. Olha só como a pele melhorou. E o que que ela fez, gente? Skincare. Só. Só skincare. Tá bom? Gente, eu não tô abrindo o chat, mas tô vendo que o pessoal tá mandando mais mensagem. Só para reforçar. Dúvidas, anotem. E me mandem depois lá no grupo, que eu vou responder para vocês lá. Se a gente começar a parar aqui para responder, a gente não consegue terminar, porque a apresentação ficou um pouquinho longa, tá bom? E depois eu vou liberar para vocês a apresentação e também a ficha de anamnese. Vou mandar para vocês tudo no grupo. E como que a gente vai elaborar uma fórmula reparadora? Tá? Eu trouxe recente até um post falando como se fosse um guia, né, da reparação, onde a gente tem os umectantes, emolientes e os agentes oclusivos, tá? Então, não é porque é agente hidratante e reparador que eles são todos iguais. Então, os umectantes, eles vão funcionar como um imã de água, eles vão puxando a água. Eles puxam tudo para a pele para evitar essa perda de água transepidermal, vão manter a pele hidratada. Tem gente que fala assim: nossa, eu não consigo hidratar minha pele, eu passo creme. E quanto que você bebe de água, né? A nossa pele é o maior órgão que a gente tem. E se a gente não beber água, ela vai ficar desidratada. Os emolientes vão suavizar, eles vão preencher essas pequenas fissuras. Pensa que a gente tem os tijolinhos e os emolientes vão ser o cimento entre um tijolinho e outro, para conseguir sedimentar, fazer com que eles fiquem juntinhos, tá? Então, os emolientes vão ser esse cimento. E alguns emolientes, gente, em concentrações altas, por exemplo, a manteiga de karité, ele vai atuar como um agente oclusivo. E aí, o agente oclusivo, ele oclui, né? Os petrolátomos atuam bastante assim, e eles formam aquela camada protetora que não sai por nada. Eles são muito interessantes em forma pós-procedimento, onde a gente sabe que aquela pele foi muito agredida e a gente precisa de algo que proteja, como se fizesse um filme, tá? Então, por isso que a gente tem muito reparador no mercado, até a fórmula antiga do Cicaplast era assim, né? Rica em silicones, petrolato, e que deixava aquela fórmula bem pegajosa. Mas é porque ela era muito mais específica para um pós-procedimento. E você vê, essa questão de reparação da pele tem aumentado tanto que a indústria está entendendo este novo movimento, né? Está refazendo essas fórmulas porque eles estão entendendo que eles precisam atingir um outro público. Aquele público que quer tratar a pele todo dia não estava usando a Cicaplast de antigamente. Confesso que eu ainda não comprei, tá, gente? Preciso comprar e experimentar para dar meu veredito de sensorial. Mas, enfim, eles estão buscando mudar a forma, estão tentando mudar o sensorial para que você tenha uma aderência melhor a esse tipo de produto, tá? Porque agora está todo mundo hidratando a pele diariamente, todo mundo percebeu essa nova mudança no skincare. E aí, como que a gente vai escolher os ativos para cada forma? Então, como eu disse,
antes de escolher o ativo, a gente precisa entender sobre a pele. Então, vamos ver como que está o estado cutâneo dessa pele, qual é o tratamento, o objetivo do tratamento e qual é a fase. E a fase entra dentro do meu método hack, tá, gente? Que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, essa pele está pronta para mudar de fase? Ela ainda está na reparação? A gente pode intensificar os ativos, podemos usar ativos mais agressivos que ela vai aguentar? Então, a gente precisa entender isso. Quando eu começo um tratamento, então eu estou na fase de reparação. Na fase de reparação, eu não vou usar ácidos nem mandélico, o glicólico, de repente, num sabonete até dá para a gente usar, gluconolactona, vai depender aí de como está essa pele. Mas vamos pensar numa acne grau 2, tá? Eu posso usar gluconolactona e um ácido glicólico num sabonete, sim, mas em doses baixas, onde eles vão fazer uma leve renovação celular e vão ajudar na manutenção da hidratação, tá bom? Mas não pensar neles como a solução do tratamento daquela pele, mas como agentes coadjuvantes. Essa é a diferença. Quando você fala assim, ah, é uma pele com acne, vou usar uma loção com gluconolactona 10% todo dia. A gluconolactona é mais suave do que o ácido salicílico. Acho que vai dar certo? Não, não vai dar certo, não. Tá bom? Já te adianto que não vai dar certo. Então, vamos separar por etapas. A gluconolactona vai poder continuar no tratamento quando a gente estiver numa fase agressiva? Dependendo do que a gente ajustar, sim, tá? Ou senão a gente pode, inclusive, aumentar a dose dela para ela promover uma esfoliação mais intensa. Hum. Então, já sei que eu vou fazer uma fórmula, vamos pensar na reparadora. Quantos ativos que eu posso colocar nessa fórmula? Então, a gente vai, eu oriento, gente, usar de 6 até no máximo 8 ativos, tá bom? A gente vê fórmulas mais complexas, principalmente essas inspiradas que eu trago, que aí são de produtos, é, como eu vou dizer para vocês, de alta complexidade, eles têm vários ativos, tem, mas ao mesmo tempo, a gente não vai encontrar esses produtos de alta complexidade com dosagens muito altas, porque senão a base não vai se sustentar e aquela fórmula vai virar uma água total, tá bom? Então, quando a gente está prezando por criar fórmulas estáveis, consistentes, a gente pode aí até 8 ativos, tá? O excesso disso pode gerar intercorrências tanto de instabilidade da fórmula, né? É o que a gente chama que a fórmula quebrou, ela virou água, se desestabilizou ou pode até ter diminuição de eficácia, irritabilidade da pele, né? Ahn, por exemplo, em alguns casos, vitamina C com niacinamida, dependendo do tipo de pele, pode irritar essa pele. Porque vitamina C é o ácido ascórbico e a niacinamida, que é a vitamina B3, é o ácido nicotínico. Então, de uma forma ou de outra, eles vão puxar um pHzinho um pouquinho mais baixo e essa fórmula pode sensibilizar uma pele com rosácea, tá? Aliás, a vitamina C, gente, ó, já anota isso. É a primeira coisa que eu retiro de uma rotina de skincare de paciente com acne, manchas, rosácea. Pele extremamente inflamada, suspende a vitamina C, tá bom? Ela pode piorar, a inflamação dessa pele. E aqui, ó, a gente tem uma sugestãozinha de forma. Com bio-PDRN, ó, dose baixinha que ele tem. O Sinovia, inclusive, está na dose máxima. Aqui ele está agindo com agente clareador. Beta-glucana, que eu adoro, que ela tanto vai trabalhar ali na parte da microbiota da pele, quanto ela também tem efeito calmante, tá? Aquaporine, eu adoro também. Eu lembro, gente, até hoje, quando o Aquaporine foi lançado. Eu tô me sentindo velha. Mas eu lembro quando a Aquaporine foi lançado e eu achava o máximo.
Eu acho que eu ainda estava na faculdade, não lembro. Mas eu achava o máximo a forma que ele funcionava. Então, ele vai aumentar a permeação da água na pele. Porque não adianta a gente jogar água aqui que a pele não vai absorver. Então, ele ajuda, ele facilita, ele abre esses canais e vão fazer com que a água tenha uma maior facilidade de ser absorvida. O alfa-bisabolol, ele é ok, tá? Eu acho que dentre os ativos que promovem modulação da inflamação, ele é para uma pessoa que não tem alta sensibilidade, tá bom? Existem outros que eu falei para vocês, o Ectoin, Portulaca, Dragon's Blood, são mais eficientes. O Yaxel, ácido hialurônico, vetorizado com silício orgânico. Então, além da gente aumentar a umectação dessa pele, hidratar, né? A gente tem o silício orgânico que está junto, que vai aumentar a produção de colágeno, né? Vai deixar essa pele ainda mais firme. Óleo essencial de lavanda, eu gosto de colocar em formulações, ó, para uso noturno, porque além da fragrância, que é muito agradável, né? Ele tem efeito calmante. Mas, ó, olha a dose, tá? É bem baixinho. Óleo essencial, em geral, a gente tem que colocar doses bem baixas, senão essa formulação fica com um odor muito forte, tá bom? A Second Skin é minha base preferida. Você pode indicar para pele oleosa, para pele seca, para pele madura, tá? Para quem acabou de fazer procedimento, ela é indicada para todo tipo de pele. E como disse Second Skin, ela age como se fosse a segunda pele. Ela, no primeiro momento, quando a gente passa, parece, podia ter trazido aqui, que a pele vai demorar um pouquinho mais para absorver, mas não é assim, tá bom? A pele absorve rápido. E ela pode ser usada, inclusive, durante o dia. Os meus produtos, como eu tenho uma pele seca, eu uso sempre a Second Skin e uso de dia e de noite, tá? Então, se a gente tivesse que montar uma estrutura para uma fórmula ideal, né? Então, a gente tem que pensar num ativo reparador, um ativo hidratante, aquele que vai estar atuando mais como um umectante, né, no controle da água, o reparador que vai ter uma ação anti-inflamatória. E aí, como a gente já tem esse ativo reparador com ação anti-inflamatória, um plus de calmante, de ativo calmante, acaba sendo realmente um plus. Então, vai depender do estado do cutâneo dessa pele. Se estiver muito sensibilizada, então a gente reforça. Por exemplo, o madecassoside poderia ser um ativo reparador, tá? Que ele já tem ação anti-inflamatória e reparadora. E eu poderia colocar aqui a lantoína como ativo calmante, ou o alfa-bisabolol, tá bom? Ativo principal do tratamento. Então, é uma fórmula clareadora, eu posso utilizar aqui, por exemplo, de ativo principal e ativo complementar. No principal, o ácido nanotranexâmico, que vai modular a inflamação, e modulando a inflamação, ele vai atuar na melanogênese, então vai diminuir a produção de melanina, tá? Por isso que o ácido tranexâmico tá tão em alta, tem tanto efeito, tanto estudo clínico que vai aparecendo cada vez mais, tá? Que ele tem dupla ação no tratamento de manchas. E aí eu posso colocar um outro ativo complementar que atue em outra parte da cascata da melanogênese, tá? Belídeos, por exemplo, é um ativo super seguro que pode ser, inclusive, utilizado por gestantes, tá bom? E ele atua nas três fases da melanogênese. E quanto que eu vou usar de cada ativo? Ai, eu não sei. Então vai depender do ativo. Como eu disse para vocês, em peles acneicas, né? Eu uso portulaca na dose máxima, que é de 1 a 5%. Então depende do objetivo. Essa pele está muito inflamada, é pós um procedimento, tá com melasma muito ativo, vou usar o portulaca a 5%. Ah, é uma pele que tá ok. Eu só quero prevenir que um outro ativo que tenha nessa forma, por exemplo, o retinal ou retinol,
possam causar uma hipersensibilidade dessa pele, mas essa pele é super resistente. Ah, vou usar ali 2%. Então depende do objetivo do tratamento. Por que que você está elaborando essa forma? Tá bom? E a concentração também vai depender do tipo de veículo, tá? Tem veículos, como a Aquabomb, por exemplo, ela aguenta até 50% de ativos. E aí ela se transforma, inclusive, num sérum. Então, vocês podem ver quando tem fórmulas que têm uma grande quantidade de ativos, eu uso a Aquabomb. Já o sérum ele aguenta ali em torno de 15 a 20% de ativos. E depende dos ativos. Tem alguns ativos que você põe um pouquinho e ele já quebra a fórmula toda, tá? É, Então, a concentração de ativos também depende do tipo de base que a gente vai usar. A Second Skin, que é a que eu mais uso, ela pode aguentar até 25%, 25% a 30%. O pH também, tá, gente? Alguns ativos, quanto mais concentrada fica aquela fórmula, menor fica o pH. E aí a gente tem que tomar cuidado com hipersensibilização e efeito rebote. Associação, eu vou fazer uma fórmula, de novo, a gluconolactona e o ácido glicólico, né? Eu vou usar os dois na dose máxima? Não, porque o risco de dar ruim, o risco de ter uma hipersensibilidade é muito grande, tá bom? Então, como eu disse, depende aí do objetivo. Ó, se for usar o ácido glicólico, ele pode ir de no uso normal, tá? Vamos pensar aí, de 1 a 10% num home care. Então, depende da ação que eu quero. Por exemplo, eu quero usar 15%, já é um risco grande para o home care, tá? Então, eu quero uma ação muito, como eu vou te dizer? Muito mais agressiva. Essa paciente vai usar 1 vez por semana, então vou prescrever ele a 15%. Eu quero que ele seja um renovador mais intenso, então de 8 a 10%. Eu quero que o ácido glicólico atue muito mais como um hidratante, faça aquela renovação bem suave que a gente nem vai perceber. Eu vou usar uma dose baixinha, tá bom? Então, depende do seu objetivo, do que você quer. Alguns ativos, como ácido glicólico, vai atuar de forma diferente de acordo com a dose dele. Outros serão mais intensos ou menos, um efeito menos intenso. Agora, uma dúvida super comum. Tenho duas condições ao mesmo tempo. Como é que eu trato acne e manchas ao mesmo tempo? Ou melasma, tá? Então, a gente tem que entender que essas condições, quando elas aparecem juntas, são condições crônicas, né? Inflamação crônica da pele. Se a gente está com inflamação, parece repetitivo, gente, mas é isso mesmo. Tem inflamação, tem acne, tem manchas, é reparação dessa pele, tá? Porque a inflamação está aumentando a produção de melanina, piorando a acne e sensibilizando ainda mais a barreira cutânea, tá bom? Essa pele está cada vez mais reativa. Aí a gente vê uma pele com melasma e fala assim, ah, mas aqui era tão bom o ácido, ia limpar rapidinho. E às vezes limpa, viu? Limpa rapidinho e depois volta tudo pior do que já ficou. Esse é o problema, tá bom? Por isso que o tratamento não começa tratando a acne nem a mancha. O tratamento começa reparando. E pacientes, olha, como dessa modelo aqui, acha que não tá com a pele sensibilizada, né? Não tem nada vermelho, né? Mas tem, tá inflamado. Se tem acne ativa, tá inflamado. Se tem mancha também. Opa. E a gente precisa reparar, gente, porque senão qualquer coisa que a gente usar nessa pele pode piorar a condição. Como eu disse, a gente acha, olha para uma pele, acha que só porque ela não está vermelha, não está descamando, ela não está com a barreira cutânea comprometida. E ela está assim. E aí, se você coloca um ácido ali, ela pode piorar. Então, no mínimo, em algumas peles que são um pouquinho mais resistentes, a gente precisa fazer uma reparação por pelo menos
20 dias. Deu 20 dias, essa pele está respondendo melhor, a acne está diminuindo, às vezes a mancha ainda não diminuiu, mas a gente já consegue perceber muita mudança em pele acneica, tá? Já começou a mudar a acne, começou a diminuir, a acne que está aparecendo não está tão inflamada, então a gente está melhorando o quadro, dá para a gente tentar avançar, tá? E por que que a gente não vai usar esses renovadores agressivos? No caso do melasma, os ácidos queratolíticos vão piorar essa inflamação, vão estimular ainda mais o melanócito e vai piorar a hiperpigmentação. É que nem eu falei, a gente usa a pele até limpa e depois piora. Ela limpa para piorar, tá? Então, quais são as alternativas mais seguras? Comecei a ver que essa pele está respondendo com a reparação. Vou usar a nossa amiga gluconolactona, que eu gosto bastante, o ácido lactobiônico, ou os renovadores enzimáticos, que também são excelentes, dificilmente causam qualquer tipo de sensibilização na pele, tá bom? Que é o Verochic, o Pumpkinzyme, Renilzyme, eu gosto bastante deles. Então, a gente tem renovação suave, menor irritação e ainda tem melhora da textura, tá bom? Eles vão, inclusive, ajudar na desinflamação da pele sem irritar mais aquela pele. E aí, quando a gente pensa na mancha, a gente também tem os clareadores que possuem ação anti-inflamatória, o ácido tranexâmico, que eu já falei para você, que eles controlam a inflamação e clareiam ao mesmo tempo. Então, fiz 20 dias, pelo menos, de reparação na minha paciente com melasma. Eu estou percebendo que a pele está menos reativa, mas, ao mesmo tempo, ainda não o suficiente para entrar com um ácido mandélico, por exemplo, que é até mais suave. Então, a gente pode entrar com o Dopigmerin, o Sinovia, que vão promover modulação da melanogênese, ou niacinamida, que também tem ação reparadora, né? Por que que esses ativos também têm ficado muito em alta? Eles são multifuncionais, né? Então, ela tem ação reparadora, ação calmante, ação clareadora. Você consegue incorporar mais ativos, tendo ela ao mesmo tempo, e ela vai ter muito mais funções. Olha, esse resultado aqui de acne, tratando apenas com agentes reparadores. Olha que maravilha. Veja se a autoestima dessa paciente não melhorou. Me diz, não é fantástico você ter um resultado assim? Sua paciente fica melhor, fica mais feliz, a autoestima dela melhora e a sua também. Porque sempre quando a gente ajuda as pessoas, isso é gratificante para a gente, tá? E aqui, gente, para ser bem rápida, porque eu tô vendo que eu tô me prolongando demais. É, A acne a gente consegue, são mais alguns resultados que a gente consegue tratar a acne apenas com reparação da pele. E aí, do método RAC. Então, eu falei, a gente precisa saber qual é o objetivo, qual é a fase que essa paciente vai estar. Então, a pele está reparada, a gente consegue associar mais ativos estratégicos, por exemplo, eu falei do Novipigmerin, do Tranexame, que ela está pronta para receber eles. Senão também não adianta a gente entuchar aquela pele de ativos e ela não está pronta e a sua paciente está só gastando dinheiro, tá? Essa pele está pronta para a gente avançar ao máximo, para a gente usar agora ativos um pouco mais agressivos, né? Tratar a mancha, afinando mais a pele, fazendo uma renovação mais intensa do extrato córneo. É isso que a gente precisa entender qual é a fase dela, tá? E aí, por que que o método RAC funciona, gente? Porque na reparação a gente vai reduzir a inflamação, restaurar a barreira cutânea, melhorar a tolerância, para a gente associar ativos que vão atuar em vias diferentes. Aí a gente vai ter muito mais eficácia, porque essa pele vai responder a essa nova fase, tá? Para depois a gente conseguir clarear ou controlar, se for um caso de acne, tá bom? Pele preparada responde mais, tem menor risco de irritação e de efeito rebote. De novo lá na casinha.
Casinha que tá com reboque todo bonitinho, ela tem menor risco de quê? De infiltração. Chove, com essa chuvarada que tá dando, a casa tá só com tijolo. Vai entrar toda a umidade, toda a água dentro da casa. Aquela parede não está íntegra. Se ela tivesse rebocada bonitinha, não estava entrando água ali e causando dano naquela casa. Faça essa associação com a pele que vai dar muito certo, tá bom? E eu sei que vocês já receberam esse tipo de mensagem de paciente desesperado em tratar acne, melasma, ela não sabe mais o que fazer, e isso é super complicado, porque ela acaba comprando de tudo que ela vê pela frente e acaba piorando, o caso dela, tá bom? E aí, gente, como que a gente vai saber quando que a gente vai evoluir da fase R para a fase A e para a fase C? Então, dentro da academia, eu coloquei um checklist, tá? Ó, a gente vai evoluir agora para a fase C. Então, acompanha se a pele está apresentando algum desses problemas aqui. Está apresentando? Então, continua na reparação. Não tá? Vamos para a próxima fase. Então, lá eu fiz esse checklist para você se perguntar. Tá? A paciente já está usando retinoides, ainda está dando hiperreatividade, então não dá para avançar. Mas, ô Carlos, você me falou que na fase de reparação é só reparação? Pois é, mas se sua paciente não conseguir compreender que ela vai ter que tirar alguns produtos, a gente precisa estar perto e entender o que está acontecendo, senão depois você não vai saber o porquê que a pele não responde, tá? E pelo menos você consegue argumentar com ela por que que as coisas não estão caminhando como deveriam. E o que que não pode faltar numa rotina, né? A gente precisa de quantos produtos para uma rotina? Limpeza. A gente precisa fazer de manhã e à noite para remover à noite, que é da poluição, maquiagem, filtro solar, oleosidade. De manhã para remover um pouco de oleosidade que às vezes a gente produz à noite, contato com o travesseiro. Quem está com a pele bem, com a acne bem inflamada, é bom trocar o travesseiro, ou a fronha, né? Dia sim, dia não. O antioxidante que vai proteger essa pele, vai aumentar o efeito do protetor solar, vai prevenir o fotoenvelhecimento, tá? Não é uma etapa obrigatória antioxidante? Não, mas se a sua paciente estiver alinhando que ela quer se manter sempre mais bonita, com a autoestima elevada, aí sim a gente não pode deixar de fora, tá? Ela vai trazer muito resultado, principalmente a longo prazo. Hidratação, etapa inegociável, né? Mas você vê, ó, que de manhã a gente tem hidratação, que é um controle da barreira cutânea, digamos, mais suave. À noite, a gente faz uma reparação mais intensa, aquela pele sofreu, andou no sol, pegou chuva, fez muito calor, então ela precisa se recuperar. Não é assim que você faz, ah, eu vou tomar um banho para recuperar minhas energias? A pele também precisa. De dia, protetor solar inegociável, tá bom? Noite, aqui entra o tratamento mais agressivo, tanto de rejuvenescimento, de acne, mancha, tá? Rosácea não tem tratamento agressivo, tá, gente? Rosácea é controle de inflamação, ok? A não ser essa paciente quer fazer um rejuvenescimento, aí a gente vai traçar uma estratégia de rejuvenescimento numa pele com rosácea. E aí, como eu falei para você, aquela paciente está desesperada, que quer tratar melasma, que não sabe o que fazer, que não aguenta mais ver aquela mancha. E aí ela faz isso, ó. Ela compra tudo isso daqui. Isso daqui foi até de uma paciente minha, é, que me mandou, olha, eu vou te mandar os produtinhos que estão em uso e o que eu nem usei e o que está acabando. Então, você tem que olhar tudo isso daqui, você não dá para você sair prescrevendo uma rotina extensa para essa paciente, tá? Você precisa olhar, olha, isso daqui dá para você usar, isso daqui não. E então você vai usar esses daqui até acabar. Quando acabar, a gente vai entrar com outro protocolo de tratamento. Imagina,
Você tem dois problemas quando uma paciente tem tudo isso de skincare em casa. Um, ela vai continuar confundindo as etapas, vai usar um produto por cima do outro quando deveria, e o resultado não avança. Então, se você der toda a orientação para ela, vai ser muito melhor. E segundo, tudo isso daqui de produto comprado é dinheiro jogado no lixo se ela não for usar. Daqui a pouco vai tudo vencer. Então, sua paciente vai ficar muito feliz de conseguir usar os produtos que ela achou que um dia nunca mais ia usar, porque não estava fazendo efeito do jeito que ela queria, tá bom? E aí, ó, essa daqui era de uma paciente que tinha dermatite seborreica. Primeira coisa que eu suspendi foi a Oriale C, né? Suspendi a vitamina C, porque ele estava piorando a pele dela. Inclusive, ela foi para Portugal e a gente tinha alinhado toda a rotina de skincare dela e a gente está conseguindo ver os produtos que tem lá. Às vezes ela vem para o Brasil, ela, eu preciso das receitas, olha como é que tá minha pele agora que está entrando o inverno e a gente vai ajustando. Agora, esse sabonete da Bioderma, gente, ele é muito bom, pode ser utilizado em todos os tipos de pele, tá? De forma bem tranquila. Eu gosto bastante dele. Então, mas o que que a gente prescreve? Produto pronto ou fórmula? Depende, a gente consegue ir mesclando, né? Que nem ela que está em Portugal, então, em alguns momentos ela não vem para o Brasil, aí a gente faz uma escolha de produtos que tenham disponíveis para ela lá. O mais importante é que a rotina seja compatível com a rotina da sua paciente, com as necessidades dela, tá bom? Porque o que falta, gente, não é tratamento, não é produto, não é ativo, é excesso de produto, é excesso de ativo, tá bom? Eu vejo aqui até que ela não tinha tanto, mas duplicidade de ativos. Ah, eu estou usando, por exemplo, vamos supor, tá, gente? Esse da Dermage tem depantenol e niacinamida, e esse daqui também. Poxa, você está usando duas vezes niacinamida, ela pode estar causando uma hipersensibilidade na sua pele que você está tendo um excesso de estímulo de niacinamida, que em alguns momentos pode ser aumentar a sensibilidade. Lembra que ela é um ácido também. E o que falta para as profissionais prescreverem o skincare correto, um skincare de sucesso? Método, tá, gente? Não é conhecimento. Tenho certeza que dos ativos que eu falei aqui, a maioria de vocês já conheciam, tá? Então você precisa de método, de consistência. Porque sem método a prescrição vai virar tentativa e erro. Você vai continuar com insegurança e os resultados vão demorar para aparecer e não vão ser duradouros, tá? E você teria que estudar muito para aprender tudo isso. Cosmetologia, formulação cosmética, análise de rótulo, fisiologia, protocolo clínico, né? E só que esses conhecimentos são espalhados em vários cursos, porque nenhuma faculdade te ensina a prescrever skincare. Nem farmácia, nem medicina, nem biomedicina, nem a pós, nem a especialização em estética te ensina a prescrever skincare. Eu tenho certeza que vi alguns aqui recém-formados, vocês que estão com a memória mais fresca, relembrem. Ninguém ensina vocês a prescrever skincare. É falado sobre cosmetologia? É, mas de uma forma muito superficial. Infelizmente, a gente tem que se aprofundar. Só que a gente, principalmente depois da especialização, a gente tem que sair e fazer o quê? Se virar. Vamos começar a atender. E aí é onde que você bate, putz, mas eu não sei criar uma fórmula pós-peeling, uma fórmula pré-peeling. Não sei, né? Porque não é falta de estudo, gente. É uma falta de método, uma falta de raciocínio. E aí, por isso que nasceu a Academia de Skincare, tá? Porque tudo isso que eu expliquei para vocês, gente, é só o primeiro passo da prescrição, tá bom? Tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender, é, a criar uma rotina, tá bom? E aqui na Academia de Skincare eu vou ensinar vocês a criar do zero a prescrição completa, a uma rotina completa, tá? Lá a gente vai aprender sobre analisar pele,
com raciocínio clínico, quais são os ativos que a gente vai escolher para cada situação, como montar fórmulas seguras, né, que não vão ter risco para o seu paciente, estruturar esse tipo de rotina, criar os seus próprios protocolos. Como eu disse, vocês querem criar protocolos de tratamento dentro do consultório, associar procedimentos, mas sabe que o skincare é parte essencial e não sabe por onde você vai, tá? Você até sabe, poxa, vou fazer um tratamento aqui de X sessões com Lavian. Tá, mas será que não precisa de skincare? Aonde que ele vai entrar? Será que assim tá bom, né? E o que que vocês vão encontrar na academia? Análise de pele de paciente, para vocês saberem como que vocês vão analisar antes de indicar qualquer produto, como montar essas rotinas para acne, mancha, rosácea, rejuvenescimento, que parece simples, mas não é, tá? Criar todos os seus protocolos de autoria de vocês, entender porque alguns ativos funcionam melhor para uma pele e para outra não. Combinar os ativos de forma estratégica. Ai, quem casa melhor com quem? Quem que potencializa quem, tá? Ler rótulos, isso parece um bicho de sete cabeças. Então, eu vou ensinar vocês, vou mostrar as melhores ferramentas que vão ajudar vocês. Claro, vocês não vão decorar todos os ativos, tá bom? Eu também não decoro, gente, é muita coisa, principalmente hoje em dia, tem muita coisa nova, e os fitoterápicos, né? Vem nomes científicos, enfim. Quais são as ferramentas que vocês vão ter para ler rótulos, né? Vocês vão ter acesso a centenas de formas. Então, a cada módulo que vocês vão terminando, vocês vão ter acesso a e-books, né, de tratamento. Quais fórmulas vocês vão ter ali para cada sessão? E eu já estou montando isso, vou trazer agora em bem breve, né? As novidades dos ativos mais modernos. Que a gente agora começa em abril, começam as feiras. Acho que a Pharmashare é a primeira, depois tem a FC Cosmetic, tem o Congresso de Cosmetologia. Então a gente agora começa todas as novidades no setor cosmético, né? No setor magistral. E aí eu vou trazer tudo isso para vocês em primeira mão. E dentro da academia, esse vai ser o panorama que vocês vão encontrar, tá? É uma trilha onde vocês vão conseguir percorrer e conquistando conhecimento, tá? No módulo de análise de produtos, como eu disse para vocês, eu vou ajudar vocês a lerem os rótulos, avaliar cada ativo, identificar o que é mais eficaz e mostrar as ferramentas que são mais importantes, tá bom? O compêndio clínico é uma super novidade. Liberei já hoje para quem já é aluna, tá bom? Já mandei lá no grupo. É um compêndio com mais de 130 páginas. Eu, sinceramente, ainda não cataloguei quantas fórmulas tem nesse compêndio, tá bom? Mas tem muita coisa. Então, a gente tem reparação, tem acne, mancha, rejuvenescimento, tem para a área dos olhos, tem para rosácea, quais as opções de higienizadores. Então, você vai encontrar tudo nesse compêndio. E quem entrar hoje já na academia, assim que entrar, a gente tem acesso direto a tudo. Mas, claro, não adianta vocês só pegarem o compêndio e sair multiplicando fórmula. Não é essa a intenção. Aí, às vezes, poxa, tô na correria, preciso terminar esse protocolo, aí preciso, deixa eu ver aqui que tem de opção de fórmula para reparação, para acne. Aí você vê o que mais vai encaixar para sua paciente, tá? A Luana, disposição 24 horas por dia, tá bom? Então, ela vai te ajudar na análise de rótulos, uma super ferramenta para isso, gente, super importante. Ajuda a revisar as fórmulas, você pode mandar sua rotina, olha, paciente tem isso, 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 e eu prescrevi essas fórmulas, essas doses estão certas, estão adequadas, pode ter risco de hipersensibilidade, ela vai te ajudar. Ou se não, nossa, eu preciso criar fórmulas para uma paciente com essas condições.
mas eu não quero ativos muito revolucionários, por exemplo. Ela vai te falar. Ou se você quiser só ativos, ela também te ajuda, tá bom? E o mais legal é que a Luana tá 24 horas por dia disponível para vocês, né? Eu tô sempre disponível para as minhas alunas, mas não consigo, infelizmente, estar 24 horas, né? Então a Luana tá ali de fácil acesso. Ali na seção bônus, vocês vão ter, além do acesso à Luana, vocês vão ter um guia prático de gerenciamento de melasma, só com fórmulas para melasma, tá bom? Um guia rápido de peelings, quais são os peelings mais usados, você precisa fazer neutralização, qual é o tipo de pH, qual é o tipo de concentração, para que tipo de pele você vai poder utilizar, tá bom? Eu não ensino técnica ali, mas você vai ter já um guia de saber para que tipo de pele você vai selecionar para fazer esses peelings, tá? Um guia que também vai te ajudar a determinar qual é o tipo de pele da sua paciente, quais são as condições que mais aparecem na pele dela, a fazer essa equivalência com o estado cutâneo, tá bom? E o compêndio também foi inserido aqui na seção de bônus, tá bom? E, gente, a Academia do Skincare é quase uma mentoria, que vocês têm acesso direto a mim. As minhas alunas sabem disso. Inclusive, hoje também, consegui criar um grupo. Eu estava procurando diversas ferramentas aí para melhor ter uma comunicação com vocês. E no final das contas, eu acho que o WhatsApp vai ser a melhor opção. Eu rodei, mas no fim fomos para o WhatsApp. E nesse grupo, então, além de vocês terem acesso a mim, direto, tá? Vocês vão ter acesso à Luana e ter acesso a esse grupo de WhatsApp, onde estou agora convidando todas as alunas para participarem dele. Vocês vão poder discutir caso, eu vou estar lá, a gente vai compartilhar, vou avisar vocês dos plantões de dúvida, vou avisar vocês quando entrar aula nova, tá? Porque eu já tentei de algumas formas e não deu certo. Então, vocês vão estar sempre em contato comigo. Isso é praticamente uma mentoria, tá? Eu podia cobrar muito mais que R$ 3.000 na academia do skincare, mas por mês vai sair menos do que uma limpeza de pele, tá? E eu tenho certeza que você está fazendo muito mais procedimentos do que uma limpeza de pele por mês, tá? E eu quis trazer também a academia do skincare num preço mais acessível porque eu quero ajudar vocês a se desenvolverem. Como eu disse, eu criei tudo isso, o meu perfil, porque eu percebi que as minhas amigas tinham dúvidas e se elas tinham dúvida, tinham muito mais profissionais aí no mercado com todas essas dúvidas em relação a skincare, o que prescrever, o que fazer, o que não fazer, onde eu compro, como é que faz. Então eu falei, eu preciso ajudar. E realmente eu descobri um mundo, né? Eu tinha já descoberto a estética e de repente eu falei, nossa, gente, quanta gente precisa de ajuda, né? Então eu criei tudo isso para ajudar vocês. E a decisão agora é de vocês. Vocês podem continuar patinando, tentando prescrever o skincare com a formulinha que você viu no perfil do fulano, do Beltrano, do Ciclano, né? Ou você pode criar estratégias e criar os seus próprios protocolos, tá bom? Os seus próprios tratamentos. Tudo agora depende de vocês para prescreverem. E deixa eu só ver aqui uma a mensagem que mandaram perguntando da aula, tá, gente? Depois, se eu ver que deu tudo certo aqui com a aula, eu disponibilizo para vocês. Eu tô, a princípio, tentando gravar, mas, enfim, né? A gente depende de software, às vezes não dá muito certo. E, gente, foi muito boa essa aula. Como eu disse para vocês, esse é o primeiro passo. Entender sobre a reparação da pele, o quanto ela é importante, o quão ela é decisiva no tratamento para as suas pacientes, tá bom? Agora cabe a decisão para vocês. Eu vou mandar todas as informações da academia lá no grupo, vou disponibilizar a aula em PDF e também a ficha de anamnese, tá bom? É a ficha que eu uso
nas minhas avaliações, nas minhas consultas, ok? E as dúvidas, gente, mandem lá. Peguem todas as dúvidas que vocês anotaram, mandem lá, tá bom? E eu estou muito feliz, estou vendo aqui vocês gostaram da aula, fico feliz também. Mandem os insights. Ai, olha, podia ter sido melhor isso, aquilo também, que eu vou anotar tudo, tá bom? Com certeza teremos mais aulas, ainda não temos uma previsão de uma nova data, mas eu vou anotar tudo isso para trazer sempre o melhor para vocês. Tá bom, gente? Tenham uma ótima noite.